E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a este canal. Eu me chamo Felipe César, sou saxofonista há alguns anos da minha vida, venho nessa batalha, beleza? E agora criador deste canal no intuito de darmos atenção a esse carinha aqui, ó. O saxofone, beleza? Esse vai ser a estrela desse canal e, consequentemente, nós saxofonistas também, certo? Para que esse canal? Para a gente compartilhar aqui informações, conhecimento, certo? O que eu sei, o que eu aprendi, eu vou repassar para vocês. O que eu não souber, não vejo problema em aprender com vocês também. Fiquem à vontade aí nos comentários ou até mesmo alguma informação que eu passar. Se vocês não concordarem, quiser fazer alguma correção de acordo com o conhecimento de vocês, fica à vontade aí também. A gente está aqui para ensinar e aprender, até porque eu não sou dono da verdade absoluta, beleza? Então vamos lá, gente. Como vocês já devem ter visto aí na introdução do vídeo, eu vou passar hoje para vocês 5 técnicas, certo? Para fazer a sua interpretação soar como um profissional. Isso mesmo. Até você que é iniciante no saxofone, você vai conseguir fazer isso aplicando essas técnicas e estudando elas, beleza? Se você acha que, até mesmo você que tem um certo tempo de saxofone, acha que seu som é muito quadrado, muito reto, você assiste a galera tocando e fala, poxa, eu queria tocar desse jeito, eu queria fazer isso aí. Como é que esse cara faz isso? O que é que ele usa? Então você chegou no local certo, é esse o vídeo que vai te passar essas informações, beleza? Para começar, gente, eu escolhi aqui uma música chamada Harlem Nocturne. Me perdoe aí, eu não sou dos melhores no inglês, aliás, eu não sei nada de inglês, é assim que eu consigo ler isso aqui, mas eu vou colocar o nome aí para vocês, certo? Essa música eu escolhi aqui, ela é mais um jazz, um blues, assim, pra gente fazer a interpretação dela. Eu vou primeiro fazer a interpretação dela reta, como se eu estivesse iniciando a tocar no saxofone agora há pouco tempo, certo? Sem nenhum tipo de técnica, sem nenhum tipo de efeito, beleza? Vou tocar ela reta, retíssima, e depois eu vou passando para vocês técnica por técnica, e cada técnica que eu passar eu vou incluir nessa mesma música e vou tocando ela, colocando essas técnicas para vocês irem vendo a diferença, beleza? Uma observação, eu tô com o microfone, mas sem nada de efeito, porque eu preciso do som cru do saxofone, beleza? Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, aqui, ó, coloquei um reverb, agora tem, aí um delay, oi. Beleza, até porque a gente assiste a galera tocando por aí, eles usam esse efeito e não fala, mas aqui eu falo, né? Aqui eu entrego tudo, beleza? Mas no final de tudo, quando eu tiver unido todas as 5 técnicas, eu vou ligar esses efeitos aqui e vou fazer essa interpretação para vocês. Vocês vão ver, é isso que a galera faz, né? Tá certo, beleza? Então eu vou passar para vocês agora. Gente, com vocês agora, sem nenhum efeito, a música Harlem Nocturne, beleza? Vamos lá. Beleza? Então é isso. Eu não vou tocar muito não, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Beleza? Então, eu fiz a interpretação dessa música aqui
sem nenhum tipo de técnica, beleza? E inclusive até batendo as notas bastante, que geralmente é como a galera iniciante aí faz. Ou até mesmo tem muita gente aí que toca há bastante tempo, mas ainda faz isso, que é errado, beleza? A gente vai ver aqui no desenvolvido desse vídeo aqui, beleza? Agora eu vou fazer essa mesma interpretação colocando a apogiatura, mas antes eu vou explicar. Felipe, o que é a apogiatura? A apogiatura nada mais é que a inclusão de uma nota a mais entre cada duas notas, beleza? Como assim? Por exemplo, se você vai fazer uma passagem de uma nota para outra, você vai fazer pá, 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 ou então você vai fazer pá, pá, ligado, né? Então você vai colocar uma apogiatura aqui. Vai fazer pá, pra, pá, pra. Agora você tem que ter cuidado para não soar como se fossem três notas, porque a apogiatura é uma terceira nota, mas não tem que soar como se fosse uma terceira nota. Tá certo? Ela é apenas a passagem de uma para outra. Como assim? Por exemplo, soar como se fosse três notas. Pá, pará. Isso vai soar como se fossem as três notas. Isso aí não vai ser uma apogiatura. Entendeu? A apogiatura ela é mais rápida, ela é pá, pra. Tá certo? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês aqui, ó. Primeiro, soando errado, e segundo, soando correto, beleza? Certo? Então, essa é a apogiatura, mais ou menos isso aí. Mas agora eu vou aplicar ela nessa música e vocês vão entender melhor como é feita a aplicação dela. Beleza? E aí ela tem de cima para baixo também. Pam, 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 pam. Então, parará, pam, parará, pam, parará, pam, parará, indo e voltando. Entendeu? Eu vou aplicar aqui para vocês agora. Eu vou tocar retão, sem outro tipo de técnica, certo? Vou colocar agora só a apogiatura. Vamos prestando atenção nisso aí. Tá bom? Achei pouco aqui, dei duas notas fora ainda. Mas é isso aí, eu acho que deu para vocês entenderem aí o que é a apogiatura, beleza? É basicamente isso aí. É a inclusão de uma nota rápida entre uma e outra, sendo ela subindo, descendo, ou então indo e vindo. Pam, parará, pam, parará, entendeu? O pá, pra, pá, pra. É mais ou menos isso aí. Mais ou menos não. É isso aí, a apogiatura, beleza? E para quem lê partitura, você vai ver que é uma nota pequenininha que se coloca entre uma e outra. Isso aí se chama apogiatura, beleza? Vamos lá. A segunda técnica chama-se vibrato. O que é o vibrato? O vibrato é nada mais, nada menos aquelas ondas causadas durante a nota. Ondas mesmo. A nota reta, pá. A nota com vibrato, pá, entendeu? É isso aí, é o vibrato, beleza? Todo mundo já viu cantores fazendo isso aí, todo mundo sabe o que é vibrato, pode não conhecer por nome, agora conhece. Isso chama-se vibrato, beleza? Então eu vou tocar esse mesmo trecho agora, utilizando
apogiatura e vibrato. Agora, o vibrato você tem que ter cuidado para não tornar um viciado nele. Como assim um viciado? Tem gente que toca nota por nota com o vibrato o tempo todo. E isso é feio. Toda técnica que você vai aprender aqui nesse vídeo, que vai aprender no decorrer da sua vida musical, toda e qualquer técnica você não pode usar o tempo todo. Gente, o menos é mais na música em técnica. Você não pode exagerar, porque no lugar de você embelezar a sua interpretação, você vai poluir, tá certo? Então eu costumo usar o vibrato no final de notas longas ou até no meio de alguma frase que a nota não é longa, mas isso depende do momento, não é o tempo todo, beleza? Vamos lá. Vou tentar não dar nota fora aqui, porque essa música é a segunda vez que eu estou tocando. E aqui tá bem pequenininho para me ler aqui. Gente, é isso aí, certo? O vibrato, como vocês puderem observar, eu não utilizo em todas as notas, mas no final de notas longas ou até em notas curtas eu apliquei aqui, mas para vocês entenderem e percebendo como ele funciona durante a interpretação, como ele já começa a enriquecer, ele começa a dar detalhes, beleza? Gente, a terceira técnica que eu tenho para passar para vocês aqui chama-se bend. O que é o bend? O bend, ela é aquele som, como se fosse duas notas também, certo? É como se fosse um vibrato ligado, é como se fosse um vibrato ligado, ela é ao mesmo tempo, certo? É como se fosse isso aqui, ó. Você vai fazer essa nota aqui, mas ela começa subtonada, como se fosse isso, certo? Tem que ter cuidado também para ela não soar muito demorada, ela fazer isso aí já deixa de ser um bend, então ela tem que ser como se fosse realmente um vibrato ligado mesmo, ou vibrato não, apogiatura, é como se fosse uma apogiatura ligada, tá certo? E vocês vão entender melhor na prática. Que outra coisa também, nunca exagerem na dose, beleza? Principalmente no bend, porque senão fica uma coisa, o saxofone para de ser bonito, para de ficar bonito o som de saxofone, porque ele começa a distorcer, é meio que distorcer-se, entendeu? Vamos lá, não sei se a palavra certa que eu estou usando é distorcer, mas na minha mente veio essa palavra, é como se distorcesse aquele som bonito do saxofone, tá certo? Vamos lá.
Pronto, vocês conseguiram perceber aí? Algumas notas ligadas, eu vou fazer subindo assim, ligado mesmo. Esse chama-se o bender. Essa é a execução correta dela. Tá certo? Então vamos lá. Para não perder tempo, o vídeo não ficar muito longo. Quarta técnica chama-se growl. O que é o growl ou growl? É aquele som rasgado no saxofone. É como se fosse um drive de uma guitarra. Beleza? Como eu faço principalmente os tenoristas gostam muito de fazer isso aqui. Certo? Como é que eu faço para emitir esse som, esse growl, esse som rasgado? Você vai utilizar a sua voz. Certo? Somado ao timbre do sax, né, com o seu sopro, vai gerar esse som rasgado. É como se fosse isso aqui, ó, o som normal, né, ó, soprando assim, e o growl é como se fosse aqui, ó. É como se você cantasse a nota com sua voz somando ao sopro, né? É isso aqui. Isso aqui é o som rasgado. Essa aqui é a técnica que eu utilizo e dá muito certo, certo? Eu vou fazer aqui agora para vocês. Gente, essa aqui é que você não deve exagerar na dose. Eu vou tentar colocar em alguns locais aqui que eu não colocaria normalmente, mas eu vou colocar mais para vocês perceberem. Beleza? Antes de dar o play, eu vou fazer o som normal, uma nota normal e uma nota com o som rasgado, com growl. Beleza? Deu para perceber aí? Isso colocando na música e dá aquele efeito legal. Então, gente, isso aí foi o growl, ou o som rasgado, né? O que emite como se fosse o drive de uma guitarra. Entendeu? É isso aí, cara. É isso aí. Esse aqui eu acho até fácil, certo? Acho até fácil, porque eu acho que qualquer pessoa consegue cantar a nota, né? Emitir o som aqui de voz na garganta, soprando ao mesmo tempo. Não tem muito segredo, certo? Gente, vamos lá. Próxima dica, próxima técnica, né? E última, e eu acho que é a mais importante, certo? Chama-se dinâmica de expressão. O que é dinâmica de expressão? Dinâmica de expressão nada mais é que você expressar o sentimento da música através de alguns comportamentos. Quem lê partitura vai saber o que eu estou falando aqui agora. Quando tem lá na partitura, tem o P, né, de piano. Tem aquele sinalzinho crescente, que é o piano, né, crescente, você começa a nota. E vai crescendo, então tem só piano, e você fica tocando baixinho, de repente cresce, já cresce a música, já ganha força, aí tem um forte decrescente também, que tá tocando forte, vai diminuindo, aí tem o esforçando,
pá, ou seja, tudo isso aí, dentre outros, chama-se dinâmica de expressão, tá certo? Outra coisa, ter cuidado também com a suavidade. Eu vou colocar aqui o áudio de um grande saxofonista que eu já estudei com ele, é referência para mim, chama-se Samuel Lopes. O cara é muito bom, certo? Ele tem canal aí no YouTube, ele tem um Instagram, quem quiser seguir ele também, fique à vontade, Samuel Lopes, certo? Eu vou colocar aqui um áudio dele aqui agora para vocês entenderem uma dica, né? Um exemplo que ele me deu, falando de um caminhão, da suavidade que a nota deve ter no seu sopro, não atacar a nota pá, como eu estou atacando aqui. Eu estou atacando porque quando eu vou chegar agora na dinâmica de expressão, eu vou fazer já diferente para vocês perceberem a diferença, tá certo? Antes disso, eu vou colocar aqui para vocês ouvirem ele mesmo falando, tá certo? Estou só baixando aqui rapidinho. Fazendo o download do áudio, porque tá... Não sei porquê, mas precisou fazer esse download aqui de novo, tá certo? Qualquer coisa eu vou cortar o vídeo aqui. Pronto, baixou. Baixou. Escutem aí. E isso, cara, será o seu diferencial, tá entendendo? A sua interpretação. Entendeu? Tocar piano quando for a hora de tocar piano, crescer na hora que é para crescer. Entendeu? Dinâmica. Isso é muito importante. Não atacar a nota. Tá, não, calma. A nota tem que fluir, ela tem que surgir. A nota vai surgir, vai aparecer. Cara, quem me ensinou isso foi Marcelo Martins, né? Uma aula que eu peguei com ele na casa dele, lá em Niterói, uma vez, há muitos anos atrás. Ele mandou tocar a música, eu toquei. E ele me disse: Samuel, a nota, ela tem que surgir. Você vai soprando, a nota vai chegando. Ela tem que aparecer. Ele disse, até, não sei se eu já fiz essa comparação contigo. Você está sentado à beira da estrada e vem um caminhão bem longe. Você está vendo o caminhão. Você está vendo que ele vai chegar em você. Mas você não está ouvindo o som dele. O som do motor você não está ouvindo. Apesar do motor ter um barulho, né, ensurdecedor, né? Um barulho forte, né? E ele vai passar. Ele vai chegar. Imagina, o caminhão está se aproximando de você e você começa a ouvir o som do motor do caminhão. E aí ele vai crescendo esse som. E quando ele passa por você, ele passa no limite de volume máximo, né? Que o seu ouvido pode ouvir. E depois ele vai se afastando. Imagina que você está numa reta, numa BR, e ao longo você vai vendo o caminhão e o som vai sumindo. Esse é o melhor exemplo que eu tenho para você de um piano crescente e um forte decrescente. Esse é o melhor exemplo que eu tenho para você. Então, gente, vocês acabaram de ouvir aqui um áudio de um grande saxofonista, se eu falo sem medo de errar, certo? Samuel Lopes, mais uma vez repetindo o nome da fera aqui. Tive a honra de tocar junto com esse cara, né, em uma orquestra aqui na cidade de Fortaleza. Hoje ele não mora mais aqui em Fortaleza, mas o que eu aprendi com esse cara não é brincadeira. E ainda agora, conversando com ele faz questão de me dar dicas, certo? E que são sempre muito valiosas, tá bom? Aprenda com os bons. Não acho que você andar com os bons você vai estar... tenha vergonha, não. É porque o cara sabe, eu não sei. Não, faça questão de andar com eles. Não tenha vergonha, não. Porque quem quer ser bom tem que andar com os bons, certo? Um bisu aqui que eu estou passando para vocês. Então, isso é dinâmica de expressão. Ele acabou de explicar aqui, dando o exemplo de um caminhão. Um exemplo fácil de todo mundo entender, até quem não é músico, certo? Então eu vou fazer aqui agora, utilizando apogiatura, vibrato, bend, girl, ou som rasgado, né, como todo mundo conhece, e dinâmica de expressão, certo? A dinâmica de expressão é isso que vocês acabaram de ouvir aí, tá bom? Vou tocar com o som cru do sax e depois vou colocar os efeitos e tocar aqui para vocês e vocês verem a diferença que faz vocês utilizar tudo isso aqui da forma correta, tá bom?
Então, gente, é mais ou menos isso aí, certo? Só que eu ainda acabei que atacando as notas aqui, porque eu queria deixar bem fácil de vocês perceberem as apogiaturas, né? E o bend, certo? Principalmente apogiaturas, beleza? Mas agora eu vou repetir com uns efeitos aqui, beleza? E eu vou agora literalmente fazer a nota surgir. Ela vai surgir, certo? Vocês vão entender agora na prática aí. Então é isso, vocês conseguiram perceber a diferença que faz tocando sem essas técnicas, certo? E depois aplicando da forma correta, com a dosagem correta, a música, ela fica ela soa de forma profissional. É isso que os saxofonistas fazem por aí. Depois que eu aprendi, depois que eu entendi isso, mudou totalmente o meu som, tá certo? Gente, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Já vou pedir aqui a vocês agora que vocês curtam, compartilhem esse vídeo, certo? Se inscrevam no canal. Qualquer coisa, fiquem à vontade aí nos comentários, né? Se vocês quiserem acrescentar mais alguma coisa, se acrescentarem, eu até posso fazer uma observação em um outro vídeo, tá bom? Fiquem à vontade. Mais uma vez, agradeço por ter ficado até o final do vídeo. Espero que tenha sido de valia, tenha sido um vídeo útil para vocês. Beleza? Valeu, tudo de bom, até a próxima.